Boa noite, irmãos. Começa agora mais um programa Café Teológico, um programa da Igreja Presbiteriana de Barra do Piraí, com convidados, pastores presbiterianos, no intuito de expor a confissão de fé de Westminster. E hoje o nosso convidado é o Reverendo Ítalo. Hoje eu falarei acerca do capítulo 13 da santificação. Então acompanhe o estudo. Você que está nos assistindo pode baixar o aplicativo da igreja IPBP lá na Play Store. Também você pode baixar a Confissão de Fé, tem um aplicativo que chama Confissões Reformadas. Se não conseguir no aplicativo da igreja, você pode conseguir através do aplicativo Confissões Reformadas. Então, ou um ou outro, ou você pode adquirir na Editora Cultura Cristã e outros sites esse livro aqui, A Confissão de Fé de Westminster. Pois bem, o texto inicial de hoje é texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Abra aí a sua Bíblia. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 3 até o 7. Diz assim: Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Muito bem, hoje é o capítulo 13, e diz assim, primeira sentença desse capítulo, primeiro parágrafo: os que são eficazmente chamados e regenerados, tendo sido criado neles um novo coração e um novo espírito, são, além disso, santificados real e pessoalmente pela virtude da morte e ressurreição de Cristo, por sua palavra e por seu espírito, que neles habita. O domínio de todo o corpo do pecado é destruído. As suas várias concupiscências são mais e mais enfraquecidas e mortificadas. Eles são mais e mais vivificados e fortalecidos em todas as graças salvadoras para a prática da verdadeira santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, a primeira pergunta que fica aqui é: o que é santificação? Santificação é uma obra, é um processo, não é um ato, diferente da justificação, a regeneração, que é um ato de Deus, é Deus que faz esse ato por conta dele, pela sua vontade soberana, e assim a pessoa é regenerada, é convertida, é justificada, é adotada. Na santificação é uma obra, ou seja, é um processo que é iniciado sim por Deus, mas que continua durante toda a vida. E é um ato, uma obra conjunta de Deus e do homem. Santificação tanto é obra de Deus, porque Ele nos santifica, como também é obra do homem, porque há o aspecto necessário da responsabilidade humana na santificação. É claro que nós sabemos que o Deus que começou a boa obra termina a boa obra. Mas nós precisamos sempre lembrar, né, que há também responsabilidade humana. Como entender isso? Há um texto nas Escrituras que fala a respeito disso. Você pode abrir aí a sua Bíblia, em Filipenses, no capítulo 2, que fala exatamente desse aspecto. Filipenses 2, o versículo 12 e o 13. Olha só como que fala exatamente disso. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então, a ordem aqui do apóstolo é que desenvolvamos a nossa salvação, ou seja, é o aspecto da santificação, com temor e tremor. Mas olha o 13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Então, a santificação é obra do homem,
Mas a santificação é obra de Deus. O caráter particular do Espírito Santo aí, aplicando em nós a salvação por meio da palavra, entra na santificação. Esse é o grande papel do Espírito Santo, aplicar em nós a salvação. Até as pessoas não entendem, né? Qual é o papel do Espírito Santo na vida do crente. Bem simples, o Espírito Santo é o Espírito da santificação. E ele aplica em nós a santificação, as graças, os meios de graça que Deus nos concedeu, que é a palavra, a oração e a participação nos sacramentos. Então é assim que nós nos santificamos e ao longo do estudo nós vamos vendo isso. Mas voltando aqui para o texto da confissão, vamos explicar aqui cada parte aí nesse primeiro parágrafo. Olha só, os que são eficazmente chamados e regenerados, tendo sido criado neles um novo coração e novo espírito. Então, nós temos que lembrar do texto de Romanos 8, que é os que chamou, esse também justificou, e os que justificou, esse também santificou. Quer dizer, faz parte do processo da ordo salutis, né, da ordem da salvação, a santificação. Só pode se santificar aquele que foi regenerado, aquele que foi justificado, aquele que foi adotado, ou seja, faz parte desse processo da vida do crente. Né? Então, não pode se santificar quem não é crente. Por isso, como quando nós tivemos aquele estudo, o reverendo Charles, ele destacou muito bem aqueles 4 estágios espirituais do homem. Né? No estágio de inocência, era o não posso pecar, né? O homem ele poderia pecar. No estágio de pecado era não posso pecar. Se no primeiro posso pecar, no segundo não posso não pecar, né? É o estágio de pecado. Primeiro, posso pecar, seria o primeiro estágio ali. O segundo, no estágio de pecado, seria não posso não pecar. Por quê? Porque o homem estava entregue aos seus delitos e pecados. No terceiro estágio, estágio de graça, seria posso não pecar. Né? Então, é nesse estágio que nós nos encontramos, no estado de graça. Aqueles que, então, receberam o Espírito Santo, aqueles que foram chamados, aqueles que foram justificados, aqueles que foram regenerados, aqueles que foram adotados, esses agora partem para a obra de santificação. Então, deixa eu falar novamente, né? Eu me confundi ali, e você vai se lembrar. O primeiro estágio seria que o homem poderia pecar, estado de inocência. No segundo, ele não poderia deixar de pecar, porque o homem se tornou escravo do pecado, estado de pecado. No terceiro estado espiritual do homem, o estado da graça, o homem poderia não pecar. Então, porque até aqui a Confissão de Fé diz que o domínio de todo o corpo do pecado é destruído. Exatamente isso. Nós não somos mais escravos do pecado. Agora nós somos libertados do pecado para Deus. Então, o domínio do pecado foi destruído. Agora nós podemos não pecar. E assim continuar nesse processo e buscando a santificação até ponto final da santificação, que é Deus que vai completar toda a obra em nós. Então, só para lembrar esse aspecto aqui. Então, só se santifica aquele que foi convertido. É por isso que quando a gente fala sobre pecado para alguém que não conhece a Deus, isso não faz muita diferença. Porque o cristão, aquele que foi chamado por Jesus, que recebeu Jesus no seu coração, ele não quer viver uma vida de pecado. Mesma coisa, o camarada conhece uma moça, né? E
se apaixona por ela, então ele quer agradá-la, né? O que ele quer fazer? Ele quer fazer com que ela goste dele. Então ele vai, ele dá um presente, ele vê o que ela gosta, o que ela não gosta, né? Ele não vai querer desagradá-la. Uma comparação meio pobre, mas nós podemos lembrar disso. O crente, ele quer agradar a Deus, porque é a Ele quem ele serve. É Deus quem ele serve. Por isso que o crente se entristece quando ele peca. Ele não gosta de viver no pecado. Isso não faz parte mais dele. O crente fica triste quando peca. O crente fica triste quando desobedece. Fica triste quando cai em pecados recorrentes, né? Então, é exatamente isso que a vida de uma pessoa que está santificada, que busca santificação, que foi regenerada, é assim que a pessoa se sente. Olha só o que mais esse parágrafo vai nos dizer. Então, esses que são eficazmente chamados, regenerados, que foram criados neles um coração, novo espírito, são, além disso, santificados real e pessoalmente pela virtude da morte e ressurreição de Cristo. Muito bem. Então, essa obra é iniciada por Deus na vida do crente e por sua palavra e por seu Espírito que neles habita, o domínio de todo o corpo do pecado destruído. As suas várias concupiscências são mais e mais enfraquecidas e mortificadas, e eles são mais e mais vivificados e fortalecidos em todas as graças salvadoras para a prática da verdadeira santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vou destacar aqui mais uma participação que nós tivemos, quando o reverendo Augusto Nicodemos participou dos nossos programas. Ele falou um pouco sobre isso. Ele falou assim, olha, o crente não é como um porco, o crente é como uma ovelha. Porque o porco, ele gosta do lamaçal. O porco, ele gosta de ficar ali no lamaçal e esse é o ambiente dele. A ovelha não. A ovelha pode até pisar na lama, só que ela paralisa. Então, assim é o crente. O crente peca? Sim, ele peca porque ele ainda, na sua natureza, ainda guerreia contra a nova natureza que foi restaurada, que foi criada por Deus, que agora é esse retorno da imagem e semelhança de Deus que nós temos no nosso coração, essa restauração. Então, há uma luta constante por toda essa vida. Por isso que o crente peca, porque ainda habita nele o corpo do pecado. Ele não é perfeito, não pode ser perfeito nessa vida. Nós vamos ver isso aqui na confissão de fé. E também porque o cristão, ao longo de toda a vida, vai cada dia progredindo. Faz parte da vida do crente a progressão na santificação. Porque na santificação não há lugar para estagnação na vida do crente. Às vezes alguém fala assim, não, pastor, eu cheguei já num nível de santificação que eu não preciso mais ler a Bíblia, não preciso mais orar. Né? Isso é uma grande mentira. Não existe nível de estagnação na santificação. Ou você está crescendo, ou você está regredindo, apostatando. Então, não há um ponto de parada, né? Agora eu estou de férias da minha santificação. Estou de férias, não preciso mais ler a Bíblia por um período, não preciso mais orar, porque eu cheguei num nível tal. Não existe isso. O crente ou está sempre crescendo, ou se ele parou, ele está regredindo. Por isso a gente precisa identificar essa curva da santificação, se nós estamos progredindo ou se estamos deixando ser derrotados, né, pelo inimigo das nossas almas, que não vai ganhar a guerra, mas que pode ganhar muitas batalhas e com isso até nos envergonhar muito. Alguns textos aqui, para a gente falar sobre isso. 1 Coríntios 1:30, mas vós sois dele, em Cristo Jesus,
o qual nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça e santificação e redenção. Nós pertencemos a Cristo. Por isso, uma das palavras para santificação é separar. O homem foi separado do mundo para o uso exclusivo de Deus. É por isso que ele quer agradar a Deus, porque ele foi separado para o próprio Deus. Outro texto aqui, 2 Tessalonicenses 2:13, diz assim: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor. Por isso que Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Outro aspecto aqui também tem a ver com João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. O Espírito Santo é o Espírito da palavra. Ele usa a palavra e ele fala por meio da palavra, na palavra, para nós. Então, o Espírito Santo não age divorciado da palavra para a nossa santificação, ou para que nós conheçamos a Deus. Se você quer conhecer a Deus, você precisa da palavra, né? Ler, meditar, decorar, essa meditação importante. Muitos ficam muito preocupados, né? Quantos capítulos eu preciso ler? Você precisa meditar, medite mais. Mesmo que você leia um capítulo só por dia, você medite ali nesse capítulo, no que você está lendo, você entenda, você compreenda, que aquelas palavras fiquem gravadas no seu coração, é isso que vai nos ajudar na nossa santificação. Romanos 6, versículo 6 e o 14 diz isso também. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o vosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos ao pecado como escravos. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Vamos entender isso aqui. É como nós falamos da natureza do homem. Eu gosto de uma ilustração que fala sobre isso, é uma historinha do escorpião e do sapo. Começou a pegar fogo numa ilha, por um dado acontecimento, não sabemos o que foi, deve ter caído um raio ali na ilha, começou a pegar fogo, os animais foram saindo, quem podia voar, voou, os passarinhos, né? E ficou ali o sapo e o escorpião. Então o escorpião falou assim para o sapo: olha, eu não sei nadar, né? Me ajuda até chegar no continente, por favor. E o sapo falou: mas você é traiçoeiro, como é que eu vou te ajudar? Não, eu prometo para você, prometo que eu vou ficar quietinho, eu não vou fazer nada, né? Você vai me ajudar, senão eu vou morrer aqui nessa ilha, está pegando fogo e tal. E diz que, nessa fábula, o sapo deu carona para o escorpião. Quando estava no meio do caminho, tum! O escorpião picou o sapo. E aí o sapo foi paralisando e falou assim: olha o que você fez. Agora vamos morrer os dois. Ele disse que o escorpião disse: mas é a minha natureza. A natureza do homem é corrompida pelo pecado. E ele foi salvo agora, foi salvo para que não viva mais segundo esse velho procedimento, mas agora viva para Deus. Então, apesar do homem ter essa velha natureza, que Romanos capítulo 6 diz aqui, do velho homem, o homem agora não tem só a velha natureza. O homem que foi salvo por Cristo recebeu uma nova natureza, regenerada, que guerreia contra essa velha natureza. Tanto é que agora nós não podemos mais justificar os nossos pecados com base nisso, né? Não, porque eu sou assim mesmo, né? Uma coisa é você tropeçar, outra coisa é viver no erro. Vou dar um exemplo. Uma pessoa começa a te agredir verbalmente, e aí você diz: olha, o que você está falando? Preste atenção. Não, desculpa. Depois a pessoa cai em si e fala assim: desculpa, mas é que eu tenho esse jeito, sabe?
Aí passa uma semana, a pessoa agride novamente com palavras daquela mesma forma. E aí você conversa com a pessoa fala assim, não, mas desculpa, mas é que eu sou assim mesmo. Uma coisa é você pecar, outra coisa é viver na prática do pecado. Então, se você tem uma natureza intempestiva, né, natureza de ira, furiosa, você precisa aprender a se controlar. Não pode jogar a culpa na sua natureza, porque agora com Cristo eu não sou mais eu, mas Cristo vive em mim. Esse é o lema do cristão. Logo, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então, nós não podemos justificar os nossos pecados com base na nossa personalidade, ou porque nós somos criados assim, ou porque é assim que eu vivo, sempre fui assim. O crente Gabriela, né, segundo a música aí, nasci assim, cresci assim, e vou viver assim. Isso não dá, né? Então, o crente no Senhor Jesus reconhece que é pecador, identifica as áreas que ele peca e precisa trabalhar isso. Se você não trabalha isso na sua vida, você não está se santificando. Então, nós sabemos que nós temos natureza pecaminosa, né? Mas não podemos dar desculpas e permanecer na prática do pecado, porque isso não provém do crente. Isso aí é alguém que não quer se santificar e quer dar desculpas por conta dos seus pecados. Né? E pecado não se desculpa, pecado se paga. E Cristo pagou por nós, graças a Deus. Então vamos dar menos desculpas para o pecado e é melhor dizer, né? Me perdoa, do que ficar inventando desculpas. Ah, não, porque eu sou assim mesmo, me desculpe, né? Eu tenho esse jeito de pensar, tenho esse jeito de falar, né? Tenho esse jeito de agir. Isso é pecado, isso é prática do pecado. Então, muito cuidado com palavras, muito cuidado com práticas, né? Não podemos, com base nisso, justificar comportamentos pecaminosos. Próxima pergunta aqui, nós vamos ler primeiro a segundo parágrafo. Hoje, o nosso convidado é o pastor da Igreja Presbiteriana de Barra do Piraí, reverendo Ítalo. Ele vai responder para nós, né? Essa santificação é no homem todo, porém imperfeita nesta vida. Ainda subsiste em todas as partes dele restos da corrupção, e daí nasce uma guerra contínua e irreconciliável, a carne lutando contra o espírito contra a carne. Pergunta: podemos ser completamente santos nessa vida? Não. Nesta vida é impossível, porque enquanto nós vivermos, nós temos então essa guerra da velha natureza contra a nova natureza. Então, isso é natural do ser humano viver em guerra. O cristão não está em colônia de férias. O cristão está constantemente em guerra contra o pecado, principalmente. Há 3 fatores que nos levam ao pecado, principalmente. O nosso eu, o mundo, e quando a gente fala de mundo, quer dizer tudo que é contrário ao reino de Deus, a sua vontade, e o diabo. Então, nós temos 3 principais inimigos: você mesmo, o mundo e o diabo. E eu digo para você que o seu principal inimigo não é o diabo e nem é o mundo, mas é você mesmo. Porque há uma guerra interna, pessoal, entre a velha natureza e a nova natureza. Você precisa se identificar, né? onde você peca mais. Faça isso usando uma lista dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos mostram para nós sobre o pecado. E cada vez que a gente estuda os mandamentos, nós identificamos mais pecado em nossa vida. Então, você precisa anotar ali em qual mandamento você tem pecado mais, qual mandamento você tem transgredido mais.
qual tendência pecaminosa na sua vida você ainda não mortificou. E isso assim, você precisa trabalhar essas tendências pecaminosas e incluir novos hábitos. Jesus nos ensina a doutrina da amputação radical. O que é isso? Se o teu olho te faz pecar, arranca-o fora. Se tua mão te faz pecar, corta fora. Mas como assim? Vou arrancar meu olho, cortar minha mão fora, né? Não é literal, né? Não é nesse sentido. Mas tudo aquilo que faz pecar, você precisa abandonar na sua vida. É nesse sentido. Se você passa por aquele caminho ali e você sabe que ali naquela rua há uma banca de revistas, onde coloca-se ali revistas provocativas, e toda vez que você passa, você vai ficando dando uma olhadela ali naquelas capas, né? Você sabe que você não deve passar por essa rua. Ah, mas eu vou ter que passar por 2 ruas distantes. É melhor do que você saber que você vai passar por ali e vai pecar, né? Então, nós precisamos evitar o pecado. Nós precisamos identificar onde nós estamos pecando e abandonar, né? Alguém até fez uma paródia, né? Se teu celular te faz pecar, joga fora, porque é melhor entrar no reino dos céus até sem nenhum dispositivo eletrônico do que perecer no inferno. Se não me engano, foi o reverendo Mauro Meister que fez essa paráfrase aí do versículo. Então, olhe bem, preste bem atenção nas coisas que tem te feito pecar, né? Identifique aí, porque nós precisamos sim fortalecer a nossa nova natureza e mortificar a nossa velha natureza. Outra ilustração que nós sempre ouvimos sobre isso, né, é aquela ilustração de 2 animais, né, como se tivesse 2 cães ali. Se você alimenta só um e não alimenta o outro vai emagrecendo, né? Dá só água para um, você dá comida e água para outro. Ele vai se ficando fraco até morrer, né? Então, da mesma forma é com a nova natureza e a velha natureza. Se você alimenta só a sua velha natureza, fica difícil guerrear contra o pecado. Então, você precisa alimentar a nova natureza. E nós sabemos que esse alimento se dá por meio da participação na palavra, né? Da ouvir a palavra, ler a palavra, meditar na palavra, memorizar a palavra, escutar da palavra. Faça aí uma playlist de pregações, faça aí um playlist de mensagens bíblicas, de cânticos bíblicos, porque você precisa se identificar. Será que você tem se santificado por meio da palavra? Oração é uma luta contra a carne. A oração é uma das maiores provas que nós somos crentes, porque quem não ora não fala com Deus. Quem não vê, né, como é que vai se justificar, dizer que tem comunhão com Deus? A oração faz parte dessa comunhão com Deus. Então, se você diz, não, eu creio que Deus é soberano, creio que Deus faz todas as coisas, eu não preciso orar, você não conhece a Deus. Porque Ele tanto quer que você ore, como faz parte da sua vida a oração. Então, crie o hábito da oração. João Calvino, nas Institutas, deu várias dicas sobre como nós devemos orar, né? Orar ao acordar, isso é sempre bom. Antes de fazer qualquer coisa, ore e agradeça a Deus. Orar nos momentos das refeições. Tem gente que já vai comer, nem ora, né? Vai direto para o prato ali. Mas antes de tudo, ore. E Calvino falava até para orar depois das refeições e agradecer a Deus porque o alimento não fez mal. Isso é um hábito que nós devemos adquirir e ter o nosso momento particular de oração, que assim nós vamos cada vez mais nos humilhando e nos conformando com o que Deus quer para nós.
oração. Participação nos sacramentos. Faz parte da santificação a comunhão dos santos, né? A igreja que se reúne, que ora junto, que presta o culto ao Senhor, e ali os sacramentos são ministrados, né? Graças a Deus, agora nesse retorno das atividades, nós já tivemos 2 batismos infantis, já tivemos duas santas ceias, né? Que bênção, mesmo com todas as limitações, mesmo com todos os cuidados, nós podemos estar juntos, participando da mesa do Senhor de modo digno e não dessa bagunça que tem sido feita aí na ceia online e na Bíblia. Muito bem, irmãos. Então, essa é a guerra. A carne milita contra o espírito, Gálatas 5:17. E o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. E o ponto 3 nos diz assim: nesta guerra, embora prevaleçam por algum tempo as corrupções que restam, contudo, pelo contínuo socorro da eficácia do santificador Espírito de Cristo, a parte regenerada do homem vence, e assim os santos crescem em graça, aperfeiçoando a sua santidade no temor de Deus. Faz parte da vida do cristão o crescimento em santificação. Eu tenho que se perguntar, será que eu sou crente mesmo? Isso a gente tem que sempre fazer essa pergunta. O apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, faz essa pergunta. Acompanhe aí o que ele diz. 2 Coríntios, capítulo 13. Olha só o que o apóstolo Paulo diz sobre isso. Versículo 5. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é, que já estáis reprovados. Então, examine a si mesmo se você está na fé. A sua condição espiritual é você que precisa conhecer. E muita gente que fala assim, fulano de tal saiu da igreja, né? Beltrano saiu da igreja. Às vezes já estava saindo. Porque a apostasia não se dá de um dia para o outro. A apostasia, o abandono da fé, vai acontecendo gradualmente. É uma pessoa que vai deixando de ler a Bíblia, vai deixando de orar, vai deixando de interceder pelos outros, vai achando que não é necessário as coisas de Deus, a sua palavra, vai dando ouvidos ao mundo, a amizades que não convêm a palavra de Deus, não trazem a orientação do Senhor, vai ouvindo os conselhos de músicas mundanas. De repente, a pessoa saiu da igreja. Então, é um processo, assim como a santificação é um processo, a apostasia também é um processo. Daí a necessidade do crente se examinar. Será que eu estou crescendo em santidade? Será que eu estou realmente batalhando? Ou eu estou me deixando levar, né? Deixa a vida me levar, deixa a pandemia me levar, vamos ver até onde isso vai. Não sei se for, se não for. Muito cuidado, meus irmãos, muito cuidado, porque o caminho da apostasia e a porta para a apostasia é muito larga. Alguém disse que se você quiser caminhar para o inferno, o diabo já tem um táxi na porta esperando. Uma brincadeira, é claro, mas as oportunidades para o pecado são inúmeras, são atraentes. E o caminho de santificação é um caminho difícil, um caminho árduo, um caminho de guerra. O cristão não está em colônia de férias, o cristão está em guerra. E, principalmente, a maior guerra não é contra o seu irmão. Não é contra o irmão fulano, o irmão Beltrano, o pastor, o presbítero.
a guerra principal que você tem que travar contra você mesmo. Há muitas pessoas que são muito críticas com a igreja e sempre acham defeitos na igreja, né? Ah, não, a igreja é isso, a igreja é aquilo, a instituição, e papapá, e dando uma série de desculpas. Mas será que não é ela que não se examinou o suficiente? Será que não é ela que não tem olhado para a própria vida e visto como ela está afastada de Deus? Então, antes de tecer críticas, a igreja, olhe para você mesmo. Como é que está a sua vida de santificação? Como é que está a sua vida de oração? Quer fazer o bem para alguém? Ore por ele. Ore por ela. Antes de qualquer coisa, ore. Busque a Deus. Busque na palavra de Deus o alento. Busque na palavra de Deus a resposta e depois haja. Né? Se você fizer isso, você fará de forma melhor e viverá de forma melhor para a glória de Deus. Encerrando, algumas perguntas aqui sobre a santificação. É devido à falta de ênfase no ato inicial da santificação que as pessoas procuram por uma segunda bênção? Né? Algumas igrejas, por exemplo, Igreja do Nazareno, Cristã do Brasil, que pregam a doutrina no qual que o crente não peca mais, ou seja, chega à perfeição mesmo nessa vida. No caso da Igreja Cristã no Brasil, a doutrina do varão perfeito, que danos poderia causar uma doutrina desta? Então vamos lá, mesmo são duas perguntas aqui. Quando as pessoas não entendem que a santificação é ato de Deus, e essa santificação iniciada por Deus, muitos, e isso é um desvio da doutrina da santificação, creem na segunda bênção. O que é isso? É uma pessoa que vai buscar a Deus em oração, um avivamento posterior, uma bênção posterior, uma santificação posterior, um enchimento posterior. Então, há pessoas que não entenderam que o Espírito Santo já habita em nós e ele já nos deu tudo o que é necessário para a nossa santificação. Não é necessário que a gente receba uma bênção adicional. Ah, não, o crente que é batizado com o Espírito Santo é aquele que fala em línguas. Não. Crente batizado com o Espírito Santo é o que se santifica. Ao invés de falar em línguas, ele fecha a boca. Ao invés de dar mau testemunho, não adianta nada, né? A pessoa diz que tem o Espírito Santo, que tem a segunda bênção, que caiu pelo poder, mas continua devendo na praça, continua falando mal dos outros, continua indo para as redes sociais, curtindo fotos, assistindo vídeos com conteúdo impróprio. O que adianta? Isso não é santificação, né? Então, não adianta nada você participar dessas experiências aterradoras, né, de arrepios. A pessoa diz que tem santificação, que tem segunda bênção, mas não tem nada. Então, a bênção de Deus na nossa vida é uma vida inteira na presença de Deus. Né? Não é uma experiência posterior, né, sobrenatural. Santificação é um processo diário, assim como a dieta, né? Quem faz dieta aí? Ninguém emagrece do dia para a noite, como também ninguém engorda do dia para a noite. Isso tem a ver com a nossa dieta, o que você come no dia a dia, o que você deixa de comer no dia a dia, a quantidade de exercício que você faz. Então, aí que está, nesse sentido, a santificação. É como o exercício físico, é como a dieta, é diário. Santificação diária. E essa questão do perfeccionismo, o grande erro do perfeccionismo é achar que nessa vida nós podemos não pecar. Irmãos, a Bíblia diz que nós pecamos até por pensamento, por omissão, né? Então, primeiro, por pensamento é o que mais nós pecamos, né? Às vezes não consumou ali o ato do pecado.
Às vezes nem saiu da boca, a palavra veio, mas você não falou. Mas você pensou. Só de pensar, você já pecou. Né? Não há pecados também por pensamento. Deus conhece o nosso íntimo, Deus conhece o nosso coração. Então é impossível não pecar nessa vida. Não pecar, porque há também pecado por pensamento. Não é possível que alguém seja perfeito ou que chegue a um nível, né, que a pessoa seja canonizada. Não, fulano chegou a um nível de santificação tal que agora ele é santo. Isso é impossível nessa vida. Outra pergunta aqui: diferenças entre santificação e justificação. Primeiro, a justificação é um ato de Deus, né? A santificação é um processo, é uma obra. Enquanto a justificação é um ato apenas de Deus, o homem não participa, ele apenas é justificado. A santificação, o homem participa, ele tem a sua responsabilidade na santificação. Uma das principais diferenças aqui. Como você conhece um crente verdadeiramente? Você crê que a santificação seria uma de suas marcas? O que você diria a um crente recém-convertido sobre a sua nova vida? Então vamos lá. Nós conhecemos a árvore pelos frutos. Tiago vai dizer que a fé sem obras é morta e que o homem é justificado diante dos homens pelas obras. Então, como é que você mostra que você é crente? Através de uma vida de santificação. As pessoas vão entrar no seu Facebook e vão ver se você é crente mesmo. Né? Há irmãos que você entra no Facebook e você não identifica nada ali que ele seja cristão. Nem, assim, pelo contrário, você identifica tantas outras coisas e não há nada que ele seja cristão. Pense um pouquinho, meus irmãos. Será que é assim que o crente deve ser identificado? Quer dizer que você não deva assistir nada que não seja cristão, não é isso. Mas o crente é conhecido pelo que ele vive, pelo que ele fala, pelo que ele faz. Isso é uma das suas marcas. O novo convertido precisa buscar a santificação, né? E quando tem gente que fala assim, olha para Cristo, né? Porque certamente nós vamos pecar e podemos pecar uns contra os outros. E aí sim entra essa questão de olhar para Cristo, porque é só Jesus é perfeito e é Ele que nos une. Né? Nós sabemos que nós podemos pecar, o crente pode cair, como nós falamos no início do estudo, o crente pode ser envergonhado pelo diabo, talvez é um pecado que tem consequências durante toda a vida, mas, meus irmãos, ainda assim, ele é salvo por Cristo. Isso a gente precisa entender. Né? E todos os pecados são perdoados. E assim, nós entendemos que a santificação não é para sermos salvos, é porque nós fomos salvos. Nós fomos salvos, então agora que nós podemos caminhar nesse processo para o Senhor. Como posso crescer na santificação sem me tornar um legalista, uma pessoa que exige o cumprimento da lei de maneira rigorosa, sem paciência, ensino, disciplina? Muito cuidado, né? Principalmente com relação ao próximo. Isso aí, principalmente com relação ao próximo. Há muitas pessoas que querem que os outros sejam santos, mas não querem ser santas. Então, esse é o grande problema. Então, se você lutar mais contra si mesmo e você identificar que os outros pecam como você peca, você não vai se tornar legalista. Mas se você olhar apenas o erro dos outros, aí você tem uma grande tendência, e não olhar para Cristo, né? Você tem uma grande tendência a se tornar um legalista. É aquele que olha principalmente pelo pecado dos outros e diz, né? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Esse é o legalista. Na nossa luta espiritual, no caminho da santidade, somos sempre vencedores? Teremos a vitória no final? Então, na nossa luta espiritual, nós somos sempre vencedores?
nós perdemos várias batalhas, né? Mas Jesus já venceu por nós. Então a batalha final já está garantida. A guerra já está vencida. Satanás já foi vencido, graças a Deus. Graças a Deus. E não vamos entrar no céu pelas nossas obras. Pelo contrário, nós nos santificamos e essa luta toda, essa guerra toda, é porque nós fazemos parte do povo de Deus. E assim, nós queremos agradá-lo, queremos viver para ele. Que Deus abençoe, meus irmãos, e na próxima semana nós teremos um novo convidado aqui nesse programa Café Teológico. Deus te abençoe. Não se esqueça de curtir esse vídeo, deixar o seu comentário, dar aí o seu like e compartilhar essa mensagem para outras pessoas. Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser.